Fala galera, hoje é sábado e sábado é dia que eu respondo as perguntas que me fazem lá pelo Instagram. Se você ainda não me segue lá no Instagram, eu vou deixar aqui, esse é meu Instagram, Leandro500pratas, então para de perder tempo, vai lá, que lá eu respondo pergunta pra galera, faço algumas postagens para você pensar na sua forma, repensar a sua forma de investir, para ver se você está no caminho ou não, e mostro também um pouco do meu dia a dia. Então, me segue lá no Instagram também, Leandro500pratas. Então vamos ver quais foram as perguntas que eu selecionei, que me fizeram lá pelo Instagram, para responder hoje. Vem comigo! A primeira pergunta que eu selecionei diz assim: por que você não gosta de IVVB11? Bom, para quem não sabe o que é IVVB11, é um ETF, é um fundo negociado aqui na nossa Bolsa de Valores e que reflete o índice americano S&P 500. Então, você investir em IVVB11 é você investir no índice S&P 500 através desse ETF. Só que aí é que está, a galera leva em consideração somente o S&P 500, mas não é só ele, depende também do dólar. Quando a gente fala de IVVB11, você tem que considerar duas coisas, a variação do dólar e a variação do S&P 500. Para aprofundar mais nesse assunto, eu já fiz um vídeo aqui no canal explicando bem isso, eu vou deixar o link aqui na descrição, tá? Então você tem que entender isso. Se o dólar sobe 10%, mais o índice S&P cai 10%, o IVVB11 fica estagnado. Se o dólar sobe 10% e o S&P também sobe 10%, o IVVB11 sobe 10%. E para completar, se o dólar cai 10%, o S&P cai 10%, o IVVB11 cai 10%. Não é assim tão perfeita essa variação, mas segue, a grosso modo, segue esse raciocínio aí, tá? Então eu não invisto em IVVB11 e vem essa pergunta, por que você não gosta? Não é que eu não gosto, simplesmente, no meu entendimento, na minha análise, não é o momento. Por quê? Primeiro, para que o índice S&P 500 continue crescendo, as empresas lá, que são as 500 principais empresas negociadas nos Estados Unidos, elas precisam continuar crescendo. Só que aquela economia já cresce há 10 anos sem parar. E a gente sabe que a economia anda em ciclos e já passou da hora de ter uma correção naquela economia lá. Então, eu não me sinto confortável, eu não espero uma grande alta aí do índice S&P 500, o que atrapalha na subida, então, do IVVB11. E também para adicionar isso aí, a gente está com o dólar no topo histórico. Pode ser que o dólar continue subindo? Pode ser que caia, pode. Então isso vai depender da sua análise. Se você acha que o dólar vai para R$6 e que a economia dos Estados Unidos vai continuar bombando, cara, vai de IVVB11, porque aí você vai pegar a alta do dólar e ainda a alta do S&P 500. Então, resumindo, eu não consigo investir em IVVB11 porque eu não me sinto confortável com o patamar que o dólar está e que o índice S&P 500 também está. Mas veja bem, essa é minha opinião, é minha análise. Você tem que aprender a tomar a sua decisão. Não vá investir ou deixar de investir pelo que eu estou falando, até porque eu não estou em posição de recomendar nada aqui. O meu objetivo aqui é fazer você entender o que você precisa analisar antes de decidir entrar ou não em IVVB11. A outra pergunta diz assim: vale a pena ter uma reserva de oportunidade além da de emergência? Sugestão percentual. Olha só. Sim, vale a pena e eu acho que isso é fundamental na carteira de um investidor. Também já fiz vídeo explicando isso aqui. Vou deixar o link na descrição, tá? Olha só, gente. A reserva de oportunidade, para mim, ela tem duas principais funções. Primeiro, reduzir a volatilidade da sua carteira. Então isso te gera tranquilidade, principalmente se você está iniciando na Bolsa de Valores. E segundo, você tem caixa para baixar o preço médio, para pegar a empresa por um preço melhor quando o mercado exagera, quando o mercado apresenta uma queda acentuada. Então, sugestão de percentual, não existe um percentual perfeito, depende de perfil. Na minha estratégia, eu fico com 20% em oportunidade para a renda fixa. Por que eu deixo 20% na renda fixa? Para diminuir a volatilidade. Porque, olha só, imagine que você tem 100% em renda variável, né? Aí, num período de queda, a sua carteira cai 20%. Certo? Se você tivesse meio a meio, metade em renda fixa e metade em renda variável, a sua carteira não cairia 20%, ela cairia 10%, até menos que isso, né? Porque você teria a renda fixa puxando ali um pouquinho para cima. Então, isso diminui a volatilidade e faz você se sentir mais tranquilo. Então, hoje eu tenho perfil, eu tenho experiência para manter 20% apenas em renda fixa. Agora,
Se você está começando na Bolsa de Valores, de repente o ideal é que você tenha 80% em renda fixa e 20% em renda variável, porque isso permite que a volatilidade da sua carteira seja menor e você não se apavore com as quedas, pelo menos até você entender que isso é uma coisa normal. Conforme você vai entendendo, você vai aumentando o percentual em renda variável e diminuindo o percentual em renda fixa. Então esse é um dos motivos que eu considero essencial você ter uma reserva de oportunidade, para diminuir a volatilidade da sua carteira. E segundo, né, quando acontece uma queda, não uma queda de 5%, que é coisa que acontece quase toda semana na Bolsa de Valores. Isso não é queda, isso é variação. Queda, eu estou falando de 20%, 30% na sua carteira. Isso é queda, gente. Isso é queda. Nesse momento, você tem caixa para comprar empresa com excelente oportunidade, com preços lá embaixo. E é por isso que eu digo assim, o que você tem que avaliar não é o preço dos ativos, é a qualidade da empresa. Então, olha só, eu tenho uma empresa em minha carteira, caiu 30% a cotação. Eu vejo gente dizendo assim, tá osso essa empresa, tá osso, tá 30% de queda. Aí eu pergunto, tá, e o projeto que você investiu? O que está acontecendo com o projeto? Cara, às vezes eu tenho empresa, eu já tive empresas na minha carteira que deu 20% de queda, mas eu vou lá, olho, a empresa continua lá, continua produzindo, continua vendendo, continua gerando caixa, continua mantendo crescimento do EBITDA. O que aconteceu? Não aconteceu nada. O projeto, a empresa que eu faço parte, nada mudou. A única diferença é que ela está sendo negociada com um desconto. Então eu faço o quê? Eu compro mais, eu fico feliz. Então quem aprende a investir da forma que eu invisto, não existe estresse. Não tem como você ficar estressado com a queda dos preços, porque você entende que não é isso que importa. E sim, é o valor da empresa. E sim, a qualidade da empresa. Se você quer entender melhor isso aí, parar de sofrer, faça meu curso. 500 Pratas Light, que está disponível sempre, eu deixo o link aqui na descrição também. Através do meu curso, eu te ensino qual que é a estratégia, como que a gente deve se comportar na hora que o preço cai, na hora que o preço sobe, como que você vai fazer toda essa gestão da sua carteira. Não só no curso, mas lá no nosso grupo fechado, lá no WhatsApp, Conceito Mastermind, todo mundo em conjunto lá, mais de 100 pessoas tomando as decisões em conjunto. Então, poxa, minha empresa está caindo 20% aqui na minha carteira. O que eu faço? Alguém pergunta lá no grupo. São 100 pessoas, grande parte investidores experientes, que se reúnem e discutem aquela situação ali para que seja tomada a melhor decisão. Então você não precisa operar sozinho, você pode se sentir amparado lá no meu grupo de WhatsApp, Conceito Mastermind, grupo fechado lá do WhatsApp. Então, vamos lá para o grupo também, o link está na descrição, todas as informações lá no nosso site. Outra pergunta diz assim, qual a vantagem do dividendo se sai do preço da ação? Se quiser dinheiro, seria só vender menos de 20 mil no mês. Menos de 20 mil para não pagar imposto de renda, né? Realmente faz sentido isso, tá? É por isso que eu digo que você não precisa ter em carteira somente empresas que pagam dividendos. Você pode ter aquelas empresas, o que importa, né, é que a empresa dê lucro, gere caixa e que a empresa cresça. Porque se ela está crescendo, a opção de a empresa distribuir dividendo ou não, de qualquer forma você ganha. Também já fiz um vídeo que explica bem isso e o link eu vou deixar aqui na descrição também. Então são 3 vídeos aqui para você complementar a aula que vocês estão tendo agora nesse sábado de manhã. Então olha só, realmente, se uma empresa ela dá muito lucro, ela faz muito caixa e ela não distribui dividendo, o que acontece? O caixa dessa empresa vai estufar ou ela vai ter que investir em outros negócios. Isso reflete na cotação, você acaba ganhando. Agora, tem sim as suas vantagens uma empresa que distribui dividendo. Primeira vantagem é você não precisar fazer a venda, né? Você não precisa fazer a venda e a empresa ela acaba te pagando dividendos para que você faça o reinvestimento. Outra coisa, a questão de você vender então, se você quiser dinheiro, você acaba diminuindo a sua participação dentro da empresa e consequentemente você diminui o fluxo de dividendos. O que acontece é o seguinte, se uma empresa é uma boa pagadora de dividendos, independente da cotação, ela vai te pagar aqueles dividendos. Você pega, por exemplo, aí, ó, uma Taesa, a Itaúsa, a Indy Brasil, que são empresas que pagam muito dividendos, não importa a cotação, se a cotação delas vai para 40 ou cai para 20, elas vão distribuir o dividendo que tem para distribuir. Então, quando você quer ter uma carteira previdenciária, é interessante que você tenha uma empresa que pague dividendos e que você não faça isso, não venda. Porque se você tiver que vender parte das suas ações para ter o dinheiro, quando tiver em queda, imagina que você pega um período de crise aí, né? A bolsa caiu 50%, a empresa que está na sua carteira caiu 50%. Então, você vai ter que vender a um preço muito baixo. Outro exemplo aqui, quando a bolsa está em alta, de repente você vende
um lote de 100 ações e aquilo já te dá o sustento do mês. Agora, se você pega um período de queda, você pega lá um período de crise que está com 50% de queda aquela ação na sua carteira, um lote de 100 não seria o suficiente para pagar as contas do mês. Você vai ter que vender 200 ações para pagar as contas do mês. Então acaba isso sendo prejudicial para você no longo prazo, porque você diminui muito rápido a exposição na empresa em períodos de baixa. Já se você tem uma empresa pagadora de dividendos, não interessa se o preço está lá nas nuvens ou se está em período de crise que está caindo muito. Se a empresa continua te pagando dividendos, você não vai diminuir a sua participação dentro das empresas. Então é por isso que é mais interessante quando a gente recebe esse dinheiro através de dividendos e não através da venda do ativo. Espero que tenha ajudado você com mais esse vídeo. Compartilhe com seus amigos aí, se inscreva no canal se você não é inscrito, deixe seu like e deixe aí nos comentários o que você achou da aula de hoje. Segue lá no Instagram, faça a sua pergunta lá, que pode ser que você seja escolhido para que eu responda aqui no próximo sábado. Até o sábado que vem.